Oi, gente, tudo bem? Voltei para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas 19, do versículo 11 até o 27, e que é a parábola das 10 minas. Já tem a leitura feita, já está aí no canal, tá? O vídeo está gravado. Só você ler, só você ouvir e depois você volta para ouvir a explicação. Vamos fazer aqui uma observação que o Senhor Jesus, ele falou essa parábola porque todos os que estavam com ele, né, todos os discípulos e os fariseus, o que eles estavam achando? Que assim que o Senhor Jesus chegasse em Jerusalém, que o reino seria manifestado, o reino de Deus seria manifestado de imediato. E não era isso que ia acontecer, né? Por isso que o Senhor fez essa explicação, contou essa parábola para eles, e depois, mais para frente, eles iriam entender, né? Após a sua morte e ressurreição. Então, gente, uma mina, na época do Senhor Jesus, era uma unidade de peso, tá? E muitas pessoas, né, hoje, elas conhecem como moeda de ouro. Os 10 servos somos nós. As 10 minas quer dizer os ensinamentos e mandamentos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e apóstolos quando ele esteve na terra, né, há quase 2000 anos atrás. E aí se estendeu por todas as gerações até chegar aqui para nós, né? Os ensinamentos que hoje, graças a Deus, nós ainda temos e estamos passando para frente, né? As 10 minas é o poder do evangelho. Que deve ser multiplicada até o retorno do Senhor no fim dos tempos. Por isso que ele entregou aqui para que as pessoas pudessem dar continuidade, né? E o reino de Deus, o Senhor há 2000 anos teve na terra, ele implantou o reino de Deus e ensinou que a partir dali todos nós deveríamos dar continuidade no seu ministério até ele retornar, que, né, até o final dos tempos, né? Por isso ele contou uma parábola e que mais tarde os seus discípulos e apóstolos, eles iriam entender, isso depois da sua morte e ressurreição, né? Eles iriam entender, que na hora eles não entenderam. Então o Senhor, ele falou sobre um homem nobre que tinha partido para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar. Depois, ele veio nessa terra remota para tomar para si o reino, e depois, quando ele, no fim dos tempos, ele volta para julgar, né? Julgar os mortos, julgar os que na época ainda forem vivos, que vão ter seu corpo glorificado, assim como o do Senhor, e vai julgar o mundo, né? O Senhor vai julgar o mundo. Então, o Senhor falou, esse homem nobre, ele é o próprio Senhor Jesus, gente. Então, nós vamos entender o quê? Este homem nobre é o Senhor Jesus, que já estava na terra, naquele momento ali, né? Implantando o reino de Deus, né? Implantando o seu ministério. O Senhor fala que os seus conterrâneos, né? O seu próprio povo, que eram os israelitas, não queriam que esse nobre, né, que é o Senhor Jesus, reinasse sobre eles. E isso, gente, também está escrito que em João 19, no versículo 15 e 16, 15 ao 16, ele fala sobre isso, sobre que o próprio povo dele não quiseram que ele reinasse sobre, não queriam que ele fosse o rei, né? Eu vou até ler para vocês aqui, para vocês entenderem como que aconteceu, né, ó. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César,
responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, gente, eles não quiseram de jeito nenhum que o Senhor fosse rei deles, né? Os sacerdotes, e ali fizeram assim, tipo, convenceram mais pessoas, né, a não acreditar no Senhor, não acreditar nele, e não quiseram, falou que não queriam que ele fosse rei de jeito nenhum, né? E não aceitaram. Mas isso não quer dizer que o Senhor não foi rei, né? Ele é o rei. Não importa se eles não quiseram, o importante é que o Senhor veio, implantou o reino dele aqui na terra e acabou, não importa. Querendo ou não, ele é o rei, é o nosso rei. Se as pessoas aceitem ou não aceitem, é problema das pessoas, assim como foi o problema dos sacerdotes, do povo, do próprio Senhor Jesus, né, que são os judeus, que, não todos, claro, né, mas uma parte que foram os religiosos, né, os sacerdotes, mas aquele povo que ouviu o sacerdote, ficou do lado dos sacerdotes e não quis o Senhor como rei de jeito nenhum. Preferiram matar. Não, mata porque nós não queremos, né? E isso foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, né, o Senhor, ele implantou seu reino aqui na terra. O reino dele foi implantado e ponto, né? Não importava quem queria ou quem não queria, o Senhor é que manda e acabou. Então ele implantou o reino aqui na terra. E antes de voltar para casa, né, que significa sua morada no céu, na glória dos céus, de onde ele tinha vindo, ele desceu, ele se encarnou no ventre de Maria e se formou homem e viveu até os 30 anos, e com 30 anos ele começou a implantar o ministério do Senhor na terra, o reino de Deus na terra. E então ele chamou 10 dos seus servos, né? E ele deu uma mina para cada um deles. Essa mina, eu já expliquei, né? É os ensinamentos e mandamentos, o evangelho e é o evangelho da graça, né? É os ensinamentos, o mandamento do Senhor, que é o evangelho da graça, que ele veio não para matar ninguém, ele não veio para implantar um reino terreno e como rei mandar matar as pessoas. Não, ele veio para aqueles que se arrependessem e pudessem ser salvos, né? É isso que ele veio fazer. É isso que ele veio, entregar a vida dele para salvar nós. Então, o que o Senhor falou? Ele chamou aquelas pessoas e falou para eles, olha, eu vou entregar aqui 10 minas, e vocês vão fazer render, vocês vão negociar e fazer essas minas renderem, tá? Até que eu retorne. Ou seja, em outras palavras, o Senhor falou, olha, vão por todo o mundo e prega o evangelho, mas prega o evangelho mesmo a toda criatura, até que eu retorne. Quer dizer, não tem tempo, o Senhor não marcou a data que ele vai voltar, nem o dia. Ele falou simplesmente vá e faça render. Faça o evangelho chegar para as pessoas, para o mundo todo, porque isso é muito importante, porque depois não tem mais jeito. Depois que chegou o fim, acabou, o fim dos tempos. Não tem mais como as pessoas se arrependerem, né? Enquanto ainda há vida, há esperança, mas depois não. E o evangelho do reino de Deus, ele tinha que crescer. Ele tinha que crescer por toda a terra. E o Senhor falou que quando esse nobre, que no caso é ele mesmo, né, retornou, né, isso já tinha, ele falou como se já tivesse chegado no fim, né, na época ele contando já o final, começo e final. Isso no fim dos tempos, ele mandou chamar as pessoas que eles tinham deixado, né, tipo assim, ó, deixei aqui, vocês vão levar o evangelho a toda criatura. E as pessoas que receberam esse mandamento, esses mandamentos são maravilhosos, né? São corretos. Todos que recebem e praticam, não tem como errar, porque é a palavra do Senhor.
são mais valiosos do que ouro, mais valiosos que tudo. Então, aquelas pessoas que o Senhor entregou o seu ministério, falou, olha, daqui vocês vão dar continuidade para mim, tá? E por aí vocês vão indo e depois vem os outros remanescentes e tem que continuar. E isso já há 2000 anos ele deixou e vem de geração em geração, chegou aqui para nós, né? E no caso aqui o Senhor já estava falando para eles que no finalzinho ia acontecer exatamente isso, ó, né? Que não aconteceu. As pessoas que tinham recebido, né? As palavras, as minas do Senhor, que era para trazer todas as pessoas até Ele. Vocês vão lá, pegam essas pessoas que eu deixei, e que eu quero ver o quanto eles fizeram render o meu reino, né? A mina, né? Então, o primeiro disse ao Senhor, né? Trouxeram os servos, né? E o primeiro disse ao Senhor, com uma mina eu negociei e consegui 10. O Senhor falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e você terá autoridade sobre 10 cidades. Olha que muito importante, né? Aí o segundo veio e falou, Senhor, com uma mina eu consegui 5 minas. Do mesmo modo, o Senhor falou, servo bom e fiel, terás autoridade sobre 5 cidades. Essas autoridades aqui, gente, que o Senhor está falando, são, no final dos tempos, são coisas boas que o Senhor vai dar para as pessoas que merecem. Não quer dizer que sobre salvação. A pessoa pode ser salvo, mas ela não vai ter, tipo um prêmio, né? Um exemplo, um prêmio porque serviu ao Senhor, né? Porque a gente sabe que cada um tem, assim, condição, né? De expandir muito o Evangelho de Deus. Eles conseguem, eles têm o dom para isso, receberam o dom para isso e outros não têm, né? Outros têm menos dons, outros conseguem pouco, mas o importante é conseguir, né? Não zerar, né? Não deixar e entregar como o outro fez, né? E aí veio o outro e disse, Senhor, aqui está a sua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não depositou e colhe o que não semeou. Olha o que ele falou para o Senhor, gente. Simplesmente ele falou, olha, o Senhor é muito rigoroso, eu fiquei com medo, e o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor pega aquilo que não guardou. Resumindo, né, é isso, né? Então, é terrível o que ele falou, né? Por que ele falou isso? Porque ele não conhecia o Senhor, porque se ele conhecesse, jamais ele faria uma coisa dessas de Deus, né? Porque o Senhor, ele, além de tudo que ele fez por nós, né? Ele é bondoso e misericordioso. Ele não quer nosso mal, ele não quer nossa morte. Nunca que ele faria nada de mal pra gente. Nós é que somos os mal, não ele, né? Então, o Senhor ele veio para salvar. E esse homem não entendeu, né? Ele pegou essa moeda, ele pegou essa mina, enrolou num lencinho, guardou, falou, vou devolver pro Senhor, né? E aí, o Senhor respondeu para ele, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Olha o que o Senhor falou. Eu vou te julgar pelaquilo que você falou de mim, que você acha que eu sou. Não vou te julgar por nada mais, mas eu vou te julgar pelo aquilo que você mesmo falou. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Ou seja, se essa pessoa
recebeu a palavra, não conheceu o Senhor, pegou a palavra, deixou retida, guardada, não levou para frente, não ajudou ninguém, mas também não entregou para ninguém. Falou, não quero, vou entregar para vocês, tipo assim, vocês vão fazer render a palavra do Senhor, ou seja, entregar a mina para outra pessoa, né? Mas ele também não fez isso, ele não entregou para outra pessoa, ficou com ele. E o que ele fez? A hora que ele viu o Senhor, ele foi devolver. Falou, vou devolver do jeitinho que o Senhor me deu, tá aqui. Isso é terrível, né, gente? É terrível. E foi o que ele fez. E o Senhor falou para ele, por que você não entregou para outra pessoa? Você não pôs no banco? E daí eu receberia, na minha volta, receberia com juros, né? Mas, infelizmente, ele não conheceu o Senhor, não procurou conhecer, e ele tinha uma visão distorcida do que é o nosso Deus, né? Gente, volto daqui a pouco no próximo vídeo, para não ficar muito longo, ok?